Bom dia, 8 horas da manhã, São Paulo, neste momento 23 graus, tá calor pra caramba aqui em São Paulo, gente. Eu ouvi falar que nos próximos 5 dias aí estaremos acima de 40 graus, então muita água, galera, para poder aguentar esse calorão. Aqui tá abafado, tempo seco. Mas eu adoro calor. Eu tô feliz que tá quente, mas tem que, tá aqui do ladinho com a aguinha, porque senão a gente não dá conta. Cadê nossas lamparinas? Bom dia, galera, vamos acordar. Bora começar mais uma reflexão. Hoje nossos amigos estão todos atrasados. Carol Oliveira hoje chegou um pouquinho mais tarde. O locutor deve estar terminando a live dele agora. Bora chegando pra cá. Vamos começar, pra gente começar pontualmente e não atrasar os nossos amigos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar... Tudo bem, Jorge? Bem-vindo! Oi, Isa, Dani. Tudo bem? Bem-vindos, meus amigos. Começando aí um outubro rosa, mês de conscientização, de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, pessoal. Então, só relembrando aí, meninas, vamos fazer nosso autoexame, não vamos deixar de fazer nossos exames preventivos. Eu sei que esse ano foi um ano conturbado aí, né? Eu mesma não passei ainda na minha ginecologista, mas é importantíssimo a gente passar, vamos marcar aí, deixar na agenda, vamos começar a retomar os exames aí contínuos, sabendo que existem aí laboratórios que estão fazendo exame em casa, né, fazendo coleta em casa, então não deixem de fazer aí a prevenção. Não tem como a gente não começar esse outubro aqui dando esse recado inicial. Então vamos lá, vamos para o capítulo 17, então 17º dia do Desafio dos 21 dias. Gente, eu já tô ficando aflita porque tá chegando no final. Olá, Camila, bom dia. Nós vamos falar do texto da reunião pública do dia 9/3 de 59, falando sobre a questão 937 do Livro dos Espíritos. Olá, amigo do Somos Espíritos, tudo bem? Somos Espiritismo, tudo bem? Bom dia! Então vamos falar hoje sobre Jesus e humildade, gente. Tem tema melhor para começar o nosso dia de hoje, nossa quinta-feira? Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Então, Jesus é nosso exemplo maior, né, de humildade. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos. Imagina Jesus vindo aqui com aquela figura de anjo, né? Acho que era a expectativa de todos que esperavam, né? Esse discípulo aí de Deus. Hoje, Venilson, bom dia. Então, todos esperavam, né? Essa pessoa superior, né? E ele veio aqui como uma pessoa humilde, né? Chegou aonde? Chegou ali na manjedoura, meio aos animais, né? Mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra, experimentar-lhe as vicissitudes. Então foi escolha dele, né, pessoal? Ele sabia que ele chegaria aqui nessa roupagem, né, que ele veio de homem humilde e que ele sofreria, né? Que ele não seria compreendido. E como ele sabia isso? Ele tinha ali, né, a consciência de qual era essa programação que ele tinha feito, essa missão que ele tinha aqui na Terra, e que as pessoas não conseguiriam compreender, né, o que ele trouxesse, a mensagem que ele trouxesse. Alguns compreenderam e tentaram de alguma forma, vamos dizer, compreenderam, né, entenderam a mensagem e tentaram replicar, mas até mesmo os apóstolos não foram aí 100% fiéis, né, porque é diferente quando você passa a mensagem e quando as pessoas ouvem a sua mensagem e passam, né, para o papel ali, ou replicam essa mensagem. É como se fosse um telefone sem fio, né? Toda vez que vai se propagando, vai se distanciando cada vez mais dessa mensagem verdadeira. E ainda assim, essa mensagem que a gente lê nos livros, né? Porque nós não tivemos essa convivência com Jesus, mas essa mensagem que nós lemos nos livros já é tão difícil de aplicar. Imagina se a gente tivesse visto ele presencialmente, né? Provavelmente a gente
pode ter tido essa oportunidade lá atrás, mas nós não lembramos, né? O Jorge coloca aqui, olha só, o Jorge tá... Camila, como assim, Camila? Não deixa ele fazer isso com você, não. O Somos do Espiritismo colocou aqui, ó, Jesus demorou muitos anos para materializar seu perispírito para poder nascer entre nós. Exatamente. É isso, porque ele tinha ele tem, né, essa evolução como espírito, como ser angélico, né? Imagina ele ter que encarnar nessa matéria pesada, grosseira, né? O quanto ele precisou ali se diminuir para conseguir encarnar aqui entre nós, né? Daí a gente já vê a extrema humildade de Jesus. Porque ele percebeu, ele sentiu que ele precisava vir aqui intervir de alguma forma para demonstrar através do exemplo o que nós precisamos ainda aprender. Indubitavelmente, contava com um poder bastante para anular a sentença de Herodes. Herodes é aquele regente, né, do Império Romano que estava ali entre os que condenaram Jesus, né, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhes a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para o longínquo rincão até a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Ou seja, ele tinha o poder de reaver essa sentença e de fazer diferente, né? Ele poderia, de alguma forma, intervir ali, não aceitar aquela condenação, mas o que ele fez? Ele ficou ali, ele se afastou, né, daquela região e ficou esperando essa sentença. Ou seja, ele, nessa extrema humildade, sabendo que ele serviria de exemplo, né? Então ele deixou que as coisas acontecessem, né? Dispunha de vastos recursos para se pôr em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Tinha suficiente virtude para humilhar a fila de Magdala, dominada pelas forças das sombras. No entanto, lhe silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. E aí você vê a verdadeira caridade, né? A verdadeira humildade de Jesus, né? Como ele olhava para todas essas pessoas, né? Que nós aqui, se estivéssemos ali naquele período, olhando para Maria de Magdala, olhando para Judas, né? Olhando para Paulo, nós com certeza recriminaríamos a postura, né, e a atitude, e ele não. Ele, como esse ser humilde, conseguia entender, né, o momento de cada um, a evolução moral de cada um deles, e a necessidade que ele tinha de ser essa pessoa humilde, de se aproximar e de alguma forma ajudar e contribuir para o desenvolvimento desses nossos irmãos, né. E quantos de nós temos essa atitude, né? Nós ainda não conseguimos ver esses nossos irmãos, e achei interessante que a Carol Jardel aí vem da reflexão também falando sobre a questão dos inimigos, né? Que a gente muitas vezes se defronta aí com pessoas no nosso caminho que nós não conseguimos compreender o porquê que elas não se dão com a gente, né? Ou porquê que nós não nos damos com algumas determinadas pessoas. Por que será que a gente não tem essa humildade de falar, eu estou errado, por que eu estou julgando, né? Por que eu não entendo que ela está num estágio de evolução e eu estou em outro, e muitas vezes o que ela tem de característica é aquilo que eu também tenho para trabalhar e muitas vezes eu não aceito isso, né? Quantos de nós fazemos isso? Mas Jesus conseguia fazer, né? Então esse é o nosso exemplo maior. Atento à própria dignidade, era justo que mandassem os discípulos ao encontro dos sofredores, para consolá-los na angústia e sarar-lhe as ulcerações, né? Então, é ali quando ele fala do atendimento, né, das pessoas que tinham as determinadas doenças, os leprosos, né? Então, ali a ideia, né, é que ele realmente incentivasse, estimulasse esses discípulos. Porque se não fosse ali a presença de Jesus fazendo isso, né, de incentivar, estimular, será que realmente eles conseguiriam fazer tudo isso, né, por vontade própria? Será que eles persistiriam, né, nesse exercício? Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio, esperança, fortaleza e renovação. E aí o interessante aqui dessa passagem é isso, não é só a teoria, mas ele exemplificava, né? Então ele estava ali junto com os seus
com seus discípulos para exemplificar e mostrar que era possível, né? Então, quando você percebe em algumas passagens, né, que Jesus, né, e os discípulos sentiam aquela dificuldade, né, em acreditar, em ter, realmente falar, né, Senhor, será que eu tenho essa capacidade de curar? Será que eu tenho essa capacidade de trazer esses nossos irmãos para o amor e para a caridade? Ele reforça, vocês têm condição, vocês só precisam realmente de vontade, né? De acreditar, vós sois deuses. E eles muitas vezes não conseguiam compreender essa força que nós temos de converter pessoas, de ajudar pessoas, de auxiliar pessoas, de nós fazermos a diferença. Muitas vezes a gente se coloca numa situação menor e a gente acha que não temos condições para fazer determinadas coisas, mas a gente tem que realmente se estimular, se incentivar a fazer, né? Exemplificar, colocar a mão na massa. Certo detinha alimentos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. E aí eu gosto muito de falar de Judas, porque as pessoas condenam, né, Judas, e Jesus sabia o que ele ia fazer, né? Jesus sabia da traição, ali no momento que ele está ali fazendo a ceia, né, com seus apóstolos, ele afirma que ele sabe que alguém irá traí-lo, né? E interessante, né? Porque ele traz isso e eles ficam ali sem entender o que ia acontecer, mas Jesus já sabia. E por que Jesus não interviu? Por que Jesus não foi conversar com Judas? Porque ele sabia da necessidade de que aquilo servisse de exemplo, né? Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. E olha que exemplo de humildade, né? Olha, o Jorge está comentando aqui, né? Nossos maiores inimigos, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Exatamente, Jorge, é isso aí. E muitas vezes quando alguém vem nos afrontar, né? Vem nos tirar, né, a tranquilidade, ou vem bater de frente, quantos de nós nessa vaidade, nesse orgulho que nós temos, nós revidamos, né? E aí a intenção aqui não é essa, a intenção é a gente avaliar e não se igualar àquela situação, né? Porque é o que normalmente a gente faz por esse orgulho, por essas nossas paixões, as nossas imperfeições, a gente bate de frente. Então é um exercício contínuo no dia a dia, né? Quando as pessoas vêm bater de frente com você, ou vêm te humilhar, ou usam palavras que muitas vezes nos magoam, como se, né, se tranquilizar, ter essa serenidade de entender que não pague com a mesma moeda, né? Não devemos pagar com essa mesma moeda, que a gente não pode se igualar, né, nessa situação, e como ter essa humildade que Jesus tinha, né? Então é um exercício contínuo. A gente ainda não está realmente nessa condição, mas nós precisamos trabalhar essa condição em nós, né? E é tão interessante quando a gente faz esse exercício, quando a gente consegue, né? A pessoa vem muitas vezes exaltada e você deixa a pessoa falar, deixa, né, botar para fora, e você mantém o silêncio, observa, e até o silêncio é incômodo, né? Quando você não responde na mesma altura, quando você silencia e espera que a pessoa se acalme para você poder falar, até o silêncio é incômodo para ela, né? E aí você percebe que passado determinado momento que ela tá ali naquela ânsia, né, de falar, de botar para fora, de se expor, né, e você fica, né, você mantém ali o silêncio, aquilo é incômodo, e aí a pessoa para aquilo que ela tá fazendo para justamente prestar atenção no que você vai fazer, qual vai ser a sua reação, né, e aí que você vê que realmente a partir daí você consegue manter o controle, né, através muitas vezes do silêncio, né, ao invés de a gente já ir lá e responder de pronto, a gente manter esse silêncio, acalmar, pensar no que a gente vai falar, e aí a gente recebe mais atenção também, né? Interessante isso. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, né? O implacável perseguidor, apenas soezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa à porta de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia.
Eu vi que o Edson entrou aí, hein, Edson? Essa história aqui de Paulo e de Saulo. Nós temos uma história aí em comum, né, Edson, a respeito desse assunto. Gente, quem não leu o livro do Chico falando sobre Paulo e Estevão, né? Leiam esse livro porque é realmente uma história maravilhosa e que vale a pena ser lida. Tô brincando aqui com o Edson, gente, porque o Edson foi meu professor, né, no Centro Espírita, Nosso Lar Casas André Luiz, e eu tive a oportunidade, né, por conta do auxílio aí do Edson, para fazer uma aula uma vez. Ele cedeu espaço um dia para fazer uma aula falando a respeito desse livro, né? E eu não conhecia o livro, né? E aí falei, legal, vamos, desafio dado, o desafio será cumprido. E nós estudamos a obra do Chico para fazer uma aula. E quão bacana foi fazer esse estudo, né? Eu e minha irmã, na época, nós estudávamos juntas ali. Então nós fizemos aí uma dupla dinâmica para falar de Paulo, Saulo e Estevão e Abigail, enfim. É uma história realmente fantástica. Quem não leu esse livro, gente, leiam. Vale a pena muito o estudo, porque nos traz aí, e principalmente Estevão, esse exemplo de humildade de Estevão é maravilhoso no livro, né? E você realmente enxerga toda aquela história, né, contada. Vale muito a pena. Estevão, para mim, é um exemplo também de humildade, né? Diante de tudo que ele passou, de toda essa humilhação, né? E Saulo, o que Saulo faz com Estevão, é realmente maravilhoso. Não vou me aprofundar aqui no livro, mas vou deixar aqui uma pulguinha de curiosidade aí para vocês lerem esse livro. E aí Jesus, com essa visão aí de humildade em relação a Saulo, que persegue Jesus, né? E os divulgadores aí do cristianismo. Ali na porta de Damasco tem a oportunidade, gente, que imaginem vocês perseguindo, né, os divulgadores do cristianismo, e de repente vocês têm a oportunidade de receber uma mensagem direta de Jesus. Daí essa conversão de Saulo para Paulo, maravilhosa, que vocês precisam ler nesse livro. Eu não vou me aprofundar, mas porque senão daria aqui algumas lives para a gente falar sobre esse tema. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas, e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Então, aqui ele fecha, né, ele finaliza aqui a reflexão, falando dessa questão da experiência, da vivência e do exemplo prático de humildade que Jesus quis nos trazer, né? E ele ouvir dessa sua própria luz, né, que era um ser extremamente iluminado, ele simplesmente se apaga completamente. E aí a humildade é isso, é quando a gente diminui essa vaidade, né? A gente apaga essa luz para que a gente dê espaço para o outro e para que o outro perceba através da própria ação ou do próprio exemplo o que ele precisa realmente melhorar, e que muitas vezes aquela atitude está nas trevas, né? E aí ele fala das trevas aqui, para levantar aqueles que se arrastam nas trevas. Então, quando você enxergar alguém fazendo algo que você não acha legal, ou que venha te insultar, né? Ou através das palavras, né? Através de gestos, enfim, olha essa humildade que Jesus tinha, né? E aí lembre sempre dessa frase que eu achei fantástica, que é: ele olvidava a própria luz para levantar os que se arrastavam nas trevas. Olha que exemplo de humildade, né? Sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Fantástico, né? Gente, maravilhoso essa reflexão de hoje. Eu queria, tem um tempinho ainda, eu queria só ler para vocês, lá na questão 887, que é o que traz, 937, que é o que traz exatamente essa reflexão de Emmanuel. Eu tenho uma frase que a gente também não pode deixar de trazer, né?
que ele traz assim: a ingratidão, que muitas vezes a gente tem ingratidão com aqueles amigos que a gente se afeiçoa, a gente tem uma expectativa em relação ao outro, e aí a gente se frustra, né? Então a gente acha que... A gente cria expectativa, gente, não tem jeito, a gente projeta no outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse com a gente, mas isso não significa que ele vai realmente executar daquela forma, né? A gente começa a pensar, né, criar na nossa cabeça o que a gente espera do outro. E quando a gente percebe que o outro não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, né, a gente se ilude, a gente entende que nós de alguma forma, que aquela pessoa não realmente atendeu aquelas expectativas, e a gente põe a culpa no outro. Mas será que não somos nós que estamos gerando essa expectativa demasiadamente? Oi, meninas do Cantinho Espírita, bem-vindas! Gente, eu quero ler. Deixa eu ler só aqui um comentário que o Jorge fez. Respirar fundo e depois pular no pescoço. Jorge, pelo amor de Deus, não me fala isso aqui pro pessoal. É exatamente o contrário, é respirar fundo, contar até 10 e não reagir. Bem-vindos, pessoal. Então, a frase que eu queria ler para vocês, para a gente finalizar aqui essa reflexão, que foi de verdade, Emmanuel, ele traz aqui reflexões belíssimas nesse livro, mas que está lá na questão 937, que diz o seguinte: a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levada em conta, e aquele que vos desconhece serão punidas por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então é um pouco disso, né? Às vezes a gente fica querendo alimentar essa questão da ingratidão, mas por que fulano fez isso? Por que ele fez aquilo? Eu tinha uma expectativa de que ele faria assim, que ele faria diferente. Gente, vamos parar de criar expectativa, né? E lembrar sempre dessa questão aqui, dessa frase, que a ingratidão é uma prova para a vossa persistência ao bem. Não é porque a pessoa fez algo que você não gostaria que ela tivesse feito que você vai fazer o mal, né? Então, é muitas vezes ter esse exemplo aqui que Jesus nos trouxe de humildade. E nesse momento se calar, se fechar, avaliar. Lembrar que esse nosso irmão também está aqui em evolução, assim como nós. Pessoal, o Jorge mandou desculpa. Eu sei que você tá brincando, Jorge. Imagina, brincadeiras à parte aqui, a gente tá junto. O importante é a gente entender essa reflexão, e em cima dessas brincadeiras que a gente está fazendo aqui, né, desses exemplos práticos de Jesus, cada um de nós ficarmos com essas mensagens ali no nosso subconsciente, e no momento que nós passarmos por isso no nosso dia a dia, a gente fazer esse exercício de não revidar. Oi, Ju! Tudo bem, meu amor? Saudade! Pena que você chegou no finalzinho, mas depois você dá uma assistida aí, eu vou deixar salvo aqui no IGTV a reflexão maravilhosa que nós tivemos hoje com o Emmanuel. Gente, livro Religião dos Espíritos, tá? Amanhã estaremos aqui novamente 8 horas da manhã, fazendo uma reflexão do capítulo 18, que fala sobre herança. Vou dar um spoiler, herança, que é o 18º capítulo. E eu queria fazer um convite especial para vocês também. Hoje teremos uma live com o Rossano Sobrinho para falar sobre o livro dele, né? E eu gostaria que vocês assistissem, porque quem gosta de falar sobre mente, consciência, pensamento, meditação, vai ser uma live super gostosa, ele falando sobre um pouquinho do conteúdo do livro novo que ele está lançando. E eu conto com vocês, vai ser aqui no Instagram, né? Daqui a pouco, se vocês puderem entrar aí, olhem o banner, eu já divulguei o banner aí na minha bio. Conto com vocês. Gente, beijo grande, bom dia para todos.